os cortes de cabelo mais populares e duvidosos da época. Toda geração tem seus ícones, e também seus arrependimentos capilares. Seja o corte tigelinha, o mullet ou aquela franja que te fez parecer um Playmobil. O fato é que o cabelo sempre foi uma das formas mais poderosas de expressar quem a gente era. Ou pelo menos quem a gente achava que era. Hoje a gente vai relembrar os cortes de cabelo mais populares e mais duvidosos, que marcaram época. Prepare-se para rir, sentir vergonha alheia e talvez até olhar suas fotos antigas com outros olhos. O mullet, negócios na frente, festa atrás. A gente precisa começar com ele, o corte mais amado, odiado e eternamente lembrado dos anos 80. O mullet. A lógica do corte era simples e completamente sem lógica. Curto na frente, comprido atrás. Era o tipo de cabelo que dizia: sou sério, mas gosto de curtir um rock no fim de semana. Ficou famoso com astros como Billy Ray Cyrus, David Bowie. E no Brasil, Chitãozinho e Chororó. E Sérgio Malandro. Todo jogador de futebol dos anos 80 parecia ter saído do mesmo salão. O mullet virou sinônimo de estilo rebelde, mas também rendeu muitas piadas e memes décadas depois. E o mais curioso, ele voltou! Nos últimos anos, influenciadores e até artistas pop como Rihanna e João trouxeram o mullet de volta. Dessa vez, como um corte cool retrô. Mas convenhamos, por mais estiloso que tentem fazer parecer, ainda é um corte que grita nostalgia com coragem. O corte tigelinha, o trauma de uma geração. Quem nunca teve o corte tigelinha, que atire a primeira tesoura? Era aquele corte que parecia exatamente isso. Alguém colocou uma tigela na sua cabeça e cortou tudo ao redor. Popular entre as crianças dos anos 80 e 90, era o pesadelo de qualquer um que tivesse uma mãe com tesoura e pouca paciência. É só igualar um pouquinho. E pronto, você virava o bowl cut ambulante, uma mistura de Beatle com Playmobil. O corte foi inspirado nos Beatles, mas na prática virou o look oficial das fotos 3x4 da infância brasileira. Curiosidade: celebridades como Caio Blatt, Rodrigo Faro e até Justin Bieber já usaram versões do corte. E mesmo quando a gente acha que ficou no passado, ele ressurge nos TikToks coreanos com o nome de bowl cut moderno. Não se engane, é o mesmo trauma, só com pomada. O Chanel, clássico, mas cheio de variações bizarras. O corte Chanel é um caso à parte. Ele nasceu elegante, com Coco Chanel lá nos anos 20, e se tornou símbolo de sofisticação feminina. Mas quando chegou aos anos 90, virou uma febre descontrolada. Toda novela tinha pelo menos uma protagonista com Chanel. Glória Pires em Mulheres de Areia, Letícia Spiller em Zazá, Carla Perez no auge do El Chan. Tinha o Chanel reto, o Chanel de bico, o Chanel repicado, o Chanel com franja e até o Chanel escovinha da escola. Era versátil, sim, mas também fácil de errar. Um corte torto e pronto. Você saía parecendo a professora de português dos anos 90. Hoje, o Chanel voltou com força entre as fashionistas. Mas quem viveu aquela época, lembra? Bastava umidade no ar para ele virar uma pirâmide. O topete. Da rebeldia ao pagode, o topete é eterno. Ele atravessou décadas, estilos e gêneros musicais. De Elvis Presley ao belo, do rock ao pagode romântico. Nos anos 50, o topete era símbolo de rebeldia e charme. Mas nos anos 90 e 2000, virou marca registrada dos pagodeiros e sertanejos, que passavam litros de gel para manter o cabelo de pé. Quem viveu essa época, lembra do gel Bozano e do Charmil, produtos que transformavam o cabelo em uma escultura moderna e perigosa. Uma chuva, adeus, dignidade. Nos anos 2010, o topete ganhou uma repaginada e virou pompador, com pomadas caras e barbearias hipsters. Mas a essência é a mesma. Quanto mais alto o topete, maior a autoestima. A franja, a tragédia capilar mais democrática do mundo. Se tem um corte que une todas as gerações, gêneros e estilos, é a franja. Não existe ninguém que não tenha tentado cortar a própria franja e se arrependido segundos depois. Nos anos 80, a moda era a franja armada, com laquê e volume digno de filme da Xuxa. Nos anos 90, veio a franja lateral, típica das capas da Capricho e das meninas que ouviam Avril Lavigne. E nos anos 2000? Bom, veio a franja emo, longa, cobrindo um olho, perfeita para esconder as lágrimas ouvindo Fresno ou Simple Plan. O mais curioso é que, não importa a década,
a franja sempre volta. E toda vez a gente pensa, agora vai dar certo. Mas nunca dá. O corte é raspadinho. Estilo ou desespero? Anos 90. O futebol, o rap e o hip hop dominavam o visual dos jovens. E um dos cortes mais copiados era o raspadinho. Aquele cabelo bem curto com desenhos na lateral. Os meninos faziam riscos, zigue-zagues, números, letras e até o símbolo do Nike. Inspirado em jogadores como Ronaldo Fenômeno e rappers americanos, o corte era sinônimo de atitude. Falando em Ronaldo, não dá pra esquecer o corte mais icônico e duvidoso da Copa de 2002, aquele meio círculo na frente da cabeça. Segundo ele, foi para distrair a imprensa, e funcionou, porque ninguém esqueceu até hoje. Hoje, o raspadinho voltou com força nos salões de barbearia, com desenhos ainda mais elaborados. Mas convenhamos, o original dos anos 90 ainda é imbatível em ousadia e arrependimento. O Black Power, símbolo de orgulho e resistência. Nem todos os cortes da época foram duvidosos. Alguns foram e continuam sendo icônicos. O Black Power é um exemplo disso. Mais do que um penteado, ele é um símbolo de identidade, liberdade e resistência negra, popularizado nos anos 70 e mantido vivo nas décadas seguintes. O Black Power representava muito mais do que estilo, era afirmação. Nos anos 90, artistas como Tim Maia, Tony Tornado e Sandra de Sá mantiveram o visual vivo, enquanto novas gerações o resgataram como orgulho e beleza natural. Hoje, o Black Power é celebrado, não mais como moda passageira, mas como uma declaração de força e história. O moicano, dos punks ao Neymar. Outro corte que nunca saiu completamente de cena é o moicano. Nos anos 80, ele era o símbolo máximo da rebeldia punk, cabelos espetados, coloridos e desafiadores. Mas nos anos 2000, o moicano ganhou versão mais pop, graças ao futebol. Neymar, no início da carreira, transformou o corte em febre mundial. Crianças, adolescentes e até adultos iam para o salão pedindo o moicano do Neymar. O corte tinha variações: moicano arepiado, moicano com risca moicano, loiro moicano com gel até o teto. Era o tipo de visual que gritava: sou ousado, mas uso o uniforme do colégio. Hoje, o moicano deu uma sumida. Mas quem viveu essa febre, lembra bem. Era o auge da autoestima capilar, o permanente e os cabelos enrolados dos anos 80. Nos anos 80, o lema era claro: quanto mais volume, melhor. O permanente era o procedimento da vez, usado por mulheres e homens que queriam cachos definidos, ou o caos absoluto. A química deixava o cabelo armado, rebelde e com um cheiro inconfundível, mas o visual era sucesso. Pense em Gretchen, Sidney Magal, Madonna e Baby do Brasil. Com o tempo, o permanente virou piada e o liso total tomou conta nos anos 2000. Mas hoje, o cabelo natural voltou a ser valorizado e muita gente revisita os cachos com orgulho. Moral da história: o volume sempre volta. Os cabelos coloridos, quando o mundo ficou mais vibrante, se tem uma moda que atravessou gerações, é a dos cabelos coloridos. Nos anos 90, foram os punks e clubbers. Nos anos 2000, vieram os emos com mechas vermelhas e azuis. E hoje, é comum ver artistas e influenciadores trocando de cor a cada semana. Mas naquela época, pintar o cabelo era uma verdadeira rebeldia. Não existia tinta fantasia fácil, a galera usava papel crepom, anilina, e o resultado era imprevisível. Quem nunca manchou a fronha da mãe que atire o primeiro secador? A era dos cabelos escovinha dos anos 2000. Nos anos 2000, a febre era o alisamento total. Chapinha, escova progressiva, selagem, parecia que todo mundo queria competir para ver quem tinha o cabelo mais reto do planeta. O visual era inspirado nas divas pop da época, Beyoncé, Britney, Sandy, Kelly Key e nas novelas da Globo. O problema? O excesso de química. Quem viveu sabe, o cabelo ficava lindo por uma semana, depois virava um fiapo. Mas ninguém ligava. O importante era sair do salão com aquele cabelo que nem o vento mexe. O gel, o spray e o laquê, os verdadeiros vilões da época. Nenhum desses cortes existiria sem eles. O gel, o spray, fixador e o laquê. Esses produtos eram praticamente cimento capilar. Um topete armado com bozano sobrevivia a um furacão. Um laquê dos anos 80 podia prender até a alma. Hoje, a gente fala de pomada modeladora e leave-in, mas o verdadeiro soldado dos penteados era aquele tubo prateado que deixava o cabelo duro e brilhando sob o sol. O cabelo muda
mas a ousadia é eterna. No fim das contas, cada corte, por mais duvidoso que pareça, faz parte da nossa história. Eles refletem as modas, os ídolos e até os erros que marcaram gerações. O cabelo cresce, mas as fotos ficam para sempre. Então, se um dia você se olhar no espelho e achar que seu corte tá meio estranho, lembra disso. Poderia ser pior. Poderia ser um mullet. E você, qual foi o corte mais duvidoso que você já teve? Conta aqui nos comentários e se tiver coragem, marca o amigo que também teve franja emo, topete pagodeiro ou aquele mullet de respeito.